300 mil brasileiros voltaram para casa nos últimos anos por causa do agravamento da crise internacional. Esse retorno forçado cria outro problema, a readaptação ao país de origem. Nesta edição, vamos mostrar a nova realidade de quem chegou a passar até 2 décadas trabalhando fora do Brasil. E você vai ver também outros assuntos importantes desta quinta-feira. Termina em bate-boca e xingamentos à audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir se psicólogos devem ajudar pacientes na mudança de orientação sexual. Como andam as subprefeituras da cidade de São Paulo, administradas por coronéis da reserva da Polícia Militar? Preso em São Paulo, o homem que escondia armamento pesado de facção criminosa até no berço do filho. Aumenta a tensão no Oriente Médio. Turquia desloca soldados e blindados para a fronteira com a Síria. Chanceleres iniciam a cúpula do Mercosul sem a presença do Paraguai. Na edição de hoje, a presença de Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP, e Arline Klemcha, professora de História Árabe, também da USP. A crise internacional está obrigando brasileiros que foram buscar uma vida melhor no exterior a voltarem para casa, mas esse retorno nem sempre é fácil. Paulistano de nascimento, Paulo deixou o Brasil na década de 90, rumo à terrinha. Era o governo Collor. Meu pai tinha comércio aqui, houve aquele congelamento das poupanças, das contas, então isso levou que a minha família era imigrante a retornar a Portugal. Em Portugal, Paulo se casou e teve um filho hoje com 15 anos. Mas no final de 2011, depois de mais de 2 décadas no além-mar, decidiu voltar para o Brasil. Tenho amigos a pagar faculdades dos filhos e os filhos acabam a faculdade e vão trabalhar para a caixa de supermercado, porque não é emprego. Há pouco emprego para os jovens. O retorno de brasileiros que viviam no exterior cresceu muito nos últimos anos. Segundo o IBGE, entre 1995 e 2000, 143.644 pessoas voltaram para o Brasil. Já entre 2005 e 2010, foram 268.486 retornos. Desse total, cerca de 44 mil voltaram dos Estados Unidos, 37 mil do Japão, 14 mil do Paraguai e cerca de 16 mil de Portugal. Voltar ao país de origem nem sempre é fácil, principalmente para quem guarda na memória somente as boas lembranças mascaradas pela distância e pela saudade. É normal se sentir um estrangeiro na própria terra natal. É importante lembrar que as pessoas, assim como as cidades, mudaram. Por isso, a readaptação exige tempo, paciência e é sempre bom buscar ajuda. Silvia coordena um grupo que reúne esses imigrantes de retorno. A ideia é promover a troca de experiências com quem vive a mesma situação. Então é uma oportunidade de poder pensar, refletir sobre isso, entrar em contato com essas várias significações, né? E com os vários sentimentos e emoções que emergem nesta vivência. Para Paulo, assim como acontece com todos os brasileiros que voltam ao Brasil, o novo sonho é de que desta vez as oportunidades estejam por aqui. Eu tenho alguma esperança e tenho alguma fé, né? E tenho aquela coisa do brasileiro de não desanimar. São várias frentes que essas pessoas, quando retornam, têm que enfrentar mesmo, né? Que é essa questão da adaptação. Outro dia eu peguei um táxi de um japonês, quer dizer, ele era filho de japoneses, ele foi para o Japão, já estava voltando, a esposa ficou com os filhos e ele estava tentando se acertar e reconhecendo que para ele, que não tinha que não tem uma qualificação especial, também não é tão simples assim de se recolocar no mercado de trabalho aqui. E é muito frustrante você voltar não tendo feito a América, né? Ou qualquer outro país, mas a gente diz, vou fazer a América, vou sair do meu país para buscar melhores condições e voltar rico, voltar em melhores condições. Então você já volta, encontrou uma frustração lá, sente-se frustrado aqui porque as pessoas dizem, olha, não conseguiu, então é muito difícil a adaptação, mas chegou o momento do Brasil fazer cursos que foram feitos na Índia, quando as pessoas, quando começaram a crescer esses países, Jordânia, Índia e outros, quando o país começou a crescer e os outros começaram a
se enfraquecer e os seus nacionais começaram a voltar, cursos de formação para empreendedores, empreendedorismo, ou seja, incentivar as pessoas a terem o seu próprio negócio, a desenvolverem as ideias, a criar suas próprias tecnologias, sistemas de conhecimento, e isso foi muito importante no crescimento da Índia e na Jordânia também. E é interessante que essas regiões do mundo, incluindo Índia e Jordânia, né, que eram chamadas de terceiro mundo, nós incluído, né, sempre foram exportadores de cérebro. Então, nós sempre formamos pessoas que terminavam as faculdades em diversas áreas e que saíam por falta de oportunidade. Né? Quer dizer, a gente nunca conseguiu reter aqui os nossos talentos. O empreendedorismo retém. E agora estão voltando. Quer dizer, é muito interessante essa inversão. Quer dizer, a gente deixa de ser exportador de cérebro, o que é péssimo, porque o governo, a sociedade investe na formação dessa pessoa, desse cientista intelectual, profissional, técnico que for, e perde esse técnico porque não tem condições econômicas para oferecer para o trabalho. E agora a gente começar a retornar pessoas que possivelmente até continuaram se formando lá fora, essa inversão é interessante para nós. Temos mais aqui realmente criar programas que possam auxiliar essas pessoas a se adaptarem. E esses que são essas camadas, como a matéria focou, camadas de pessoas mais simples, né? Então aquele muito humilde, sem nenhuma formação, aquela que aqui talvez seja uma diarista, vai ser uma diarista na Inglaterra ou na Itália para ganhar um pouquinho mais. Essas pessoas não têm essa formação. Então, tendo que ficar no Brasil, é importante que o Brasil tenha na educação cursos técnicos para que elas encontrem uma formação. Quer dizer, um marceneiro melhor qualificado, um pintor que pinte as paredes de forma mais adequada, mais rápido. Sem falar que o nosso sistema profissional, econômico, não valoriza essas profissões. E deveria valorizar. O cuidador, claro. a enfermagem, o auxiliar de enfermagem, tem que colocar essas pessoas, mas por meio de uma educação que elas se sintam estimuladas a criar dentro das suas próprias condições, dentro da sua própria realidade, da sua própria comunidade. Isso faz com que elas fiquem empregadas, né? Elas contribuem comprando e pagando seus impostos e, ao mesmo tempo, elas levam o desenvolvimento, porque elas são empreendedoras. E a gente tem que reconhecer que teve um momento aí que o Brasil está bombando o Brasil e agora a gente não está. Não. Mas essa ondona aí se foi, né? Em Brasília, a audiência pública da Câmara Federal sobre a chamada cura gay é marcada por polêmica e tumulto. A audiência pública da Comissão de Seguridade da Câmara foi convocada para discutir o projeto do deputado João Campos, do PSDB de Goiás, que pretende anular 2 dispositivos do Conselho Federal de Psicologia. Um desses dispositivos proíbe os psicólogos de propor tratamento para o homossexualismo, a chamada cura gay. O deputado e a bancada evangélica querem suspender a aplicação desse dispositivo. Com faixas e cartazes, representantes de movimentos contra a homofobia lotaram o auditório. A confusão começou depois do depoimento de uma psicóloga a favor da prática da cura gay, desde que seja vontade do paciente. Agora eu me dirijo a vocês mesmos, estão com esses cartazes aí. Tem ex-gays, ex-gays existem, gente. O que vamos fazer com esse povo? Eu não curo homossexuais nem hétero. Eu não vivo caçando pessoas para tratar, não, senhores. Eu trato o sofrimento psíquico de qualquer pessoa, seja ela quem for. E se é um homossexual pedindo ajuda para mudar a sua condição, orientação e opção, eu vou tratar essa pessoa. Senhor presidente, respeito. Vocês sabem fazer a nós agredir embora. Doutora Marisa. Nós exigimos respeito. Doutora Marisa. Senhor presidente, se a senhora não se contiver, respeito. eu vou pedir que a senhora se retire da mesa. No plenário, o deputado Jair Bolsonaro se manifestou contra os homossexuais, aumentando o tumulto. Olha as agressões ali. Senhor presidente, o comandante Jean Willis abandonou a tropa de homossexuais. E a tropa de homossexuais agora está batendo em retirada no campo de batalha. São heterofóbicos. Quando vê um macho na frente, eles ficam doidos. Posso continuar, senhor presidente? Bom, gente, o deputado Jair Bolsonaro, como vocês sabem, é intolerante com a luta pelos direitos dos homossexuais. Já foi advertido no Congresso pelos ataques à comunidade gay, mas, pelo jeito, nada melhorou no comportamento dele. Agora, eu não tenho notícia de... Quer dizer, pode ser que exista. Eu realmente não tenho essa informação de pessoas que deixaram de ser gay. Quer dizer, hoje eu sou, amanhã não sou mais porque eu me tratei. A própria ideia de um tratamento
para deixar de ser homossexual é algo que tem uma conotação muito antiquada, reacionária, quer dizer, a pessoa deve ter a escolha de ser o que quiser sexualmente e, se ela quiser tratar um trauma da infância, um trauma psicológico, isso é uma coisa. Agora, esse tratamento específico com essa característica é algo completamente antiquado. Eu já falei disso aqui, até você não estava, Polly, e depois gerou uma certa polêmica no Twitter e no Facebook, porque eu teria dito algo que, na perspectiva do grupo dos homossexuais, não estaria correto. Mas, sem gerar polêmica, essa reunião hoje no Congresso foi completamente na contramão do que diz a psiquiatria. O novo Guia Internacional das Doenças Mentais, publicado recentemente, guia esse que serve de base para os psicanalistas vindos da medicina psiquiatra, como os psicanalistas de formação psicanalista, psicologia, administração, filosofia, seja o que for, seguem esse guia na tipificação, na catalogação das doenças. E esse guia trouxe a novidade, o Guia Novo Internacional, de que homossexualismo não é doença, era até o último guia. O novo guia, homossexualismo é opção, não é doença. E, portanto, não deverão ser tratados os homossexuais na rubrica doentes. Eles podem ser tratados por outra razão qualquer. Não estou indo bem no meu trabalho. Como qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Mas, como ela disse, aquela psicóloga, é completamente antigo, né? Não se pode tratar alguém simplesmente porque ela é homossexual. Porque, nesse guia, homossexualidade não é doença, é opção. Se você permite essa concepção, você permite que justamente pessoas, sociedade, familiares exerçam algum tipo de pressão sobre essa pessoa que fez uma opção sexual, que é algo que compete ao seu foro íntimo e ponto, né? E que há muitas outras opções, essa é uma delas, né? E também fica muito cheio de leis, né? De controle sobre tentativa de regulamentação da vida. Mas nisso o professor Safatli, que hoje não está, ele escreveu na Folha de São Paulo um artigo já há algum tempo, muito interessante. Ele diz, e até gerou uma certa polêmica também, porque ele disse, olha, me é indiferente. Quer dizer, o fato desse ser homossexual, hétero, assexuado, transexual, para mim não tem nenhuma diferença, porque isso me é indiferente. Então ele disse que o ideal é a gente chegar a não se preocupar com o que o outro opta, o que o outro faz na sua vida sexual. Claro. Nós deveríamos ser indiferentes. A ideia que ele desenvolve no livro A Esquerda, que também, não tem me dizer o seu nome, quer dizer, a ideia da indiferença radical. Essa é a verdadeira igualdade, a verdadeira liberdade. É você realmente não se importar com o que a outra pessoa aquilo não te incomoda em nada, né? Você vê, o Safatli, ele falta e ele está aqui. Ele está aqui. Tá ele não foi entendido nesse artigo, mas ele está muito correto, né? Por 4-3, o Tribunal Superior Eleitoral liberou a candidatura de políticos que tiveram as contas da última campanha rejeitadas. A decisão contraria o próprio TSE, que no começo do ano havia decidido barrar candidatos com as contas sujas. 19 partidos haviam pedido para a Justiça Eleitoral voltar atrás da decisão e foram atendidos. Começou hoje a cúpula do Mercosul na Argentina. Na pauta, a crise política do Paraguai. Hoje, os chanceleres vão discutir possíveis sanções ao Paraguai pelo impeachment relâmpago que tirou Fernando Lugo do poder. A conclusão do encontro será colocada num documento e debatida amanhã na cúpula dos presidentes latinos. O Paraguai foi suspenso do encontro. No México, o último dia de campanha para a eleição presidencial do próximo domingo. A legenda de esquerda de Andrés Manuel López Obrador levou 450 mil pessoas às ruas. O partido dele, Revolução Democrática, tem 30% das intenções de voto. Henrique Pena Nieto, do Revolucionário Institucional, lidera as pesquisas com 45%. Ele também fez uma carreata. Josefina Vasques Mota, candidata do PAN, o Partido Ação Nacional, aparece em terceiro lugar. Na Bolívia, houve manifestação contra a construção de uma rodovia com financiamento brasileiro. A estrada vai cortar uma reserva florestal onde moram 13 mil indígenas. No Peru, estudantes e policiais entraram em confronto nas ruas de Lima. Os alunos criticam os cortes na educação e novas regras universitárias. 5 pessoas foram presas. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana aprovou a reforma do sistema de saúde. Com a medida, todo americano será obrigado a comprar um plano de saúde a partir de 2014, sob pena de multa. Este é o maior legado dos 4 anos de mandato de Barack Obama. O adversário dele, o republicano Mitt Romney,
Paraguai prometeu derrubar a lei se vencer as eleições presidenciais marcadas para novembro. Bom, essa lei é uma lei que passa um atestado que o serviço de saúde americano não funciona. A primeira coisa é essa. Bom, mas isso todo mundo já sabia, né? É um sistema no qual 30 milhões de pessoas, quer dizer, uma Argentina praticamente, 30 milhões. 30 milhões de pessoas dentro dos Estados Unidos não têm qualquer acesso a hospitais, a clínicas, a nada. Então, estão completamente desprotegidos. E essa era a maior bandeira da campanha eleitoral do Obama, era o Obamacare, era melhorar o sistema de saúde. Quer dizer, essa é uma lei que ele conseguiu aprovar em 2010. No que ele aprova essa lei, que ia melhorar substancialmente a vida dos americanos, sobretudo os mais humildes, os republicanos entraram com uma ação de inconstitucionalidade, dizendo que não é o Estado que tem que dizer para as pessoas se elas fazem ou não, se elas são obrigadas ou não a fazer um plano de saúde. As pessoas, isso é da livre iniciativa do indivíduo, da liberdade individual. Se eu quero, eu faço, se eu não quero, eu não faço. Então, eles entraram com uma ação de declaração de inconstitucionalidade, dessa obrigatoriedade de fazer o plano de saúde. Bom, perderam, como a gente viu, a Suprema Corte disse é constitucional sim, o Estado pode exigir, claro que há válvulas de escape, há freios e contrapesos, há espaço para aqueles mais pobres terem subsídios para poder fazer o plano, e há também imunidade para aqueles que não podem, tem um grupo de pessoas que não farão o plano. Então, melhorou e vai melhorar muito a saúde do americano. Quer dizer, na verdade é como se fosse um imposto isso. O Estado vai dar um benefício, vai exigir que você faça, então, livre iniciativa, vão aparecer várias instituições privadas e públicas que vão fazer, né? Você vai ter o seu seguro-saúde, então você vai estar protegido, não importa o que te aconteça. Se você ganhar menos de 90 mil dólares, menos de 150 mil reais por mês, você terá, o Estado vai te dar os subsídios para você... Por mês? Não, por ano, né? Se você ganhar até 90 mil dólares por ano, que é uma quantia bastante modesta, né? Considerando o ano inteiro, o Estado vai dar para você subsídios para você poder ter o seu plano de saúde. E se você ganhar menos, se você for um ilegal, um imigrante legal, mas muito pobre, se você não tiver condições de fazer o seguro, você também não é obrigado. Vai melhorar muito a vida dos americanos na perspectiva da saúde. E eu acho que isso coloca, quer dizer, a forma como os republicanos se queixaram dessa lei, desse Obamacare, coloca uma questão, um debate interessante, quer dizer, o que é mais importante é o tal valor da liberdade de escolha, que é o que os republicanos criticam, que a pessoa não vai ter liberdade de escolha, ou se é o valor da igualdade, do direito de todos, ou seja, de ampliar o acesso, de democratizar no nível, quer dizer, qual valor é mais importante, né? É essa distribuição entre mais pessoas ou é a liberdade de escolha, né? Que os republicanos estão colocando como isso, como se fosse uma não possibilidade mais da liberdade de escolha de cada um, que seria um valor americano a ser preservado e tudo mais, né? E você poderá não fazer o plano, você continua tendo a liberdade, se você está acima dos 90 mil dólares ano, né? Cerca de 140 a 150 mil reais por ano, você não quiser fazer, você vai pagar o imposto, que na verdade é um tributo, que vai recair sobre 1% da sua renda tributável, o que é muito E o importante é que você realmente amplia o que for maior. Ao acesso, né? Você está ampliando o acesso. Só antes de seguir adiante, tem uma pergunta do Emilson para você. Quer saber se você também acha que houve um golpe de Estado no Paraguai? No Paraguai, eu vejo como um golpe que foi constitucional, mas que, quer dizer, era uma situação onde a lei não preservava a justiça verdadeira, porque a eleição foi absolutamente democrática, né? Todo o processo aconteceu muito rapidamente. Lugo não teve um direito de defesa. Então, você tem uma ação constitucional que não preserva o verdadeiro direito dentro do país, né? Um estado de defesa dos direitos e de possibilidade de defesa do próprio presidente. Então, nesse sentido, sim, houve um golpe. Agora, o próprio Lugo parece que já aceitou que ele já está se candidatando, inclusive, claro, né, porque ele quer poder preservar a possibilidade de se candidatar, ele não quer que o conflito se acirre e a tal maneira dele não poder voltar a se candidatar. E ele já saiu ganhando com o apoio popular que ele está conseguindo reunir. Então, isso já é uma vitória importante para ele. É tão grave, todas as análises que foram feitas foram muito superficiais, todas.
Porque é muito grave o que aconteceu no Paraguai, muito grave sob a perspectiva do direito que as pessoas têm num Estado de direito de se defender. Quando você diz o presidente não tem direito de defesa, ou a defesa dele da perda de um mandato implica apenas em 2 horas, eu, como cidadão paraguaio ou como estrangeiro no Paraguai, não tenho garantia nenhuma do meu direito se eu for processado, até mesmo porque bati na traseira de um automóvel que parou de forma abrupta na minha frente. Se não é dado direito de defesa, o princípio do contraditório a alguém no Paraguai, como presidente, não é dado a ninguém. E se um Estado não oferece isso, não oferece nada. E o argumento usado também de que ele não estaria atendendo, né? Quer dizer, totalmente... Aí pode dizer falso. Que até que ele não é bonito, que ele é feio, que o óculos dele não fica bem, né? Então... Bom, a gente liga o ar, está muito quente aqui. A seguir, pacotes de serviços bancários têm diferença de até 70% no preço. E ainda a situação de áreas onde as subprefeituras de São Paulo são administradas por militares.